'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim dar continuidade ao meu testemunho que eu contei pra vocês no vídeo passado, tá bom? Então eu vou dar continuidade nesse vídeo. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, corre lá no meu canal. Vou colocar aqui também na descrição. Vocês podem estar assistindo primeiro para vocês entenderem esse vídeo, tá certo? Então eu vou continuar agora. Então, gente, tudo que eu passei foi muito difícil. A minha infância foi uma infância muito difícil, muito sofrida, sabe? Então eu tive que começar a ajudar minha mãe desde muito cedo. Com 10 anos de idade eu já estava trabalhando, fazendo unha, comecei a fazer unhas, sem fazer curso algum, comecei a aprender sozinha a ser manicure e consegui sim ser uma manicure, né? Trabalhei muito fazendo as unhas das pessoas, né? Sempre fiz muito baratinho para que as pessoas pudessem gostar do meu trabalho e gostar do preço que eu estava fazendo. E isso também ajudava eu estar comprando as coisas, né? Ajudando a minha mãe. Não era muito, mas ajudava. Minha mãe trabalhava nas casas também, tinha muita dificuldade. Dentro de casa a gente tinha que estar se virando, né? Para poder sobreviver. Era um momento muito difícil da nossa vida, um processo que a gente estava passando. A gente estava sem o nosso pai, ele estava, como eu falei no vídeo passado, tinha ido embora com outra mulher, abandonada a família. Nós estávamos sem ter com quem contar, porque minha mãe, como eu falei pra vocês, era órfã, né? Não tinha pai nem mãe, tinha uns irmãos, mas que moravam longe, né? Afastados. Os irmãos da minha mãe também passavam por dificuldades financeiras, então não podiam nos ajudar, mesmo que estivesse aqui, mas moravam em outros lugares. E a gente teve que se virar. Foi muito doloroso o que a gente viveu, tudo que a gente tinha passado, tinha deixado marcas, traumas. Minha mãe já era uma mulher fragilizada, muito magrinha de sofrimento. Eu era muito nervosa, eu tava com uma crise de nervo muito grande, depressão em alto grau. Aqui na região não tinha psicólogos. Na verdade, eu nem sabia que existia essa profissão, né? Aqui na minha região a gente nem falava que existia esse tipo de profissional, né? Eu nem sabia que existia. E tive que superar aquela depressão grande, mesmo na infância, somente com Deus, gente, através da oração, pedindo a Deus para me abençoar, pedindo a Deus para me abençoar, para mim não tirar a minha vida, porque eu tinha vontade de tirar a minha vida todos os dias, eu tinha vontade de morrer, sabe? Eu tinha vontade de desaparecer, de sumir, eu não tinha prazer na vida, eu chorava muito nos cantos, eu chorava muito por não poder ajudar minha mãe, eu chorava muito pelo meu pai estar longe, e se ele estivesse perto era pior ainda. Eu chorava pela nossa situação, a gente ia pra igreja com as roupas muito simples, a gente não tinha como se vestir bem, a gente via todo mundo na igreja, todo mundo arrumado, bonito, e a gente sempre simples, sabe? Minha mãe fazia as roupas na mão mesmo. Quando eu batizei mesmo na igreja, meu sonho era batizar, né, na igreja pra ter um vestido, né, de batizado. E as irmãs da igreja souberam disso. E isso foi muito importante pra mim, porque uma das costureiras da igreja produziu um vestido muito lindo pra mim, um vestido muito lindo. E outra menina da igreja, né, que tinha uma certa condição financeira, também me deu um vestido muito lindo de presente, porque elas souberam, né, que era o meu sonho vestir um lindo vestido no dia do meu batizado. E eu pude vestir esses dois vestidos lindos que eu tinha, que eu ganhei de presente. Eu tava com 10 anos de idade, pra mim foi um sonho aqueles vestidos. Mas no geral a gente passava muita privação, muita dificuldade. Não era porque minha mãe queria, porque tudo que ela trazia pra dentro de casa só dava pra gente se alimentar. Antes do meu pai entrar no vício da bebida, ele trabalhava muito, ele nos ajudava, ele, sabe, ele trabalhou fora, a gente conseguiu construir uma casa de tijolo. E isso antes dele entrar no vício da bebida, né? A gente entrou dentro dessa casa, ela não estava nem terminada ainda, a gente morou de um lado dela sem estar terminada, depois terminou o outro lado, depois foi fazendo devagar. Eu sei que essa casa demorou uns 15 anos para ser terminada. E foi bem difícil mesmo, mas a gente conseguiu estar na casa, né? Que meu pai construiu junto com a minha mãe, porque nessa época a minha mãe estava bem, trabalhava, meu pai era outra pessoa.
Ele não tinha o vício da bebida ainda, então ele ajudava muito. Depois foi que entrou aquele processo que eu contei no vídeo passado, que ele começou a se envolver com mulheres. E começou a se envolver com a bebida também. Segundo meu pai, ele falava pra nós que essa mulher mexia com coisas ocultas. Ele via ela fazendo orações ocultas, mexendo com orações que ele falava que era a oração da cabra preta, né? Livros de São Cipriano, que ele fala que encontrava na casa dela. Então eu creio assim que ela tenha feito sim obras, né? Obras de bruxaria, para que meu pai ficasse daquele jeito, para que meu pai ele abominasse a família, para que meu pai ficasse com ela, gente. Eu acredito assim. Meu pai falava que ela rezava por trás dele, ele olhava para ela, ela tava rezando, sabe, fazendo umas rezas estranhas. Mas não é reza para santos, era reza para espírito, sabe? E ele contava, ele achava o nome dele enrolado pela casa, em papeizinhos. Tinha muita coisinha que, quando ele estava lúcido, ele contava pra gente que acontecia. E eu ficava prestando atenção, eu era criança, mas eu ouvia aquilo. E só que ele falava assim que queria deixar ela, mas ele não conseguia, sabe? Ele falava que queria deixar aquela mulher, que queria deixar a bebida. Ele chorava que nem uma criança na nossa frente, falando que queria deixar tudo aquilo, que queria viver com a família dele. Mas, de repente, ele mudava e não conseguia, sabe? Ele já tinha sido evangélico no passado, ele conheceu Jesus no passado, quando ele era rapaz. Antes de conhecer minha mãe, ele era evangélico, era um homem de oração, meu pai. As pessoas que conheceu ele falavam que ele orava na igreja até de manhã, ele ficava dentro da igreja orando até de manhã. Eu não conhecia esse período, né? Mas eu sei que até os 7 anos de idade meu pai era uma pessoa normal. Chegou aos 8 anos de idade, ele mudou completamente. Aos 10 anos de idade, nós conhecemos a Cristo através do meu pai, que ele nos levou para a igreja. Resumindo, meu pai vivia em casa bebendo, quebrando tudo dentro de casa. Ele batia na minha mãe, a gente assistia tudo aquilo, nós dormíamos fora de casa. Os vizinhos não ligavam mais porque a gente estava passando, porque eles cansaram, né? Nós não podíamos abandonar a nossa casa porque a gente não tinha para onde ir. Nós não tínhamos família. A única coisa que nós tínhamos era a nossa casa. Nós tentamos uma vez sair de casa, morar fora, mas meu pai foi atrás, falou que ia mudar e a gente voltou. A gente não tinha também como se sustentar em outro lugar, porque a gente não tinha como pagar aluguel, gente, era muito difícil. E a gente terminou voltando, meu pai novamente, a mesma vida, bebendo com essa mulher. E ele ficava transtornado, a voz dele mudava, o semblante dele mudava, o corpo dele mudava. Eu acredito muito que um demônio muito mal se apoderava dele, porque era outra pessoa, gente. E eu chorava pelo meu pai, porque eu queria o meu pai, eu não queria aquilo que eu via na minha frente, eu sabia que não era ele, sabe? Dentro de mim eu sabia que não era ele, que ele não queria fazer aquilo. São muitas coisas, muitos detalhes que não dá pra contar num vídeo. Mas eu queria muito ajudar meu pai, e eu entrava em oração, pela minha mãe, pela vida da minha mãe, pela vida da minha irmã, para Deus nos tirar da situação, para Deus dar um jeito, para Deus fazer alguma coisa. Eu queria sair dali, eu queria ter uma casa, deixar meu pai nessa casa que a gente morava, mas eu era só uma criança de 10 anos de idade. Como eu falei para vocês, passaram-se uns anos de muita tribulação, muita dificuldade, e quando eu completei meus 14 anos de idade, foi a época que ele foi embora com a amante para Brasília. E nós ficamos aqui, né, sobrevivendo, minha mãe trabalhando nas casas, eu ajudando. Eu também comecei a trabalhar nas casas, às vezes trabalhava nas casas de pessoas parentes, né, da família. As pessoas me enrolavam, eu trabalhava o mês todo, no final não me davam dinheiro. Porque eu era criança, né, da família, então tava ali, eles enrolavam, eu cuidava dos primos, limpava a casa, lavava roupa, sabe, lavava louça. No final ninguém me ajudava em nada. O pessoal da família, gente. E foi assim, esse sofrimento todo. Eu ia pra escola, não conseguia ficar na escola, assistir aula, porque minha mente estava em casa, no que estava acontecendo, que minha mãe estava precisando. Na hora da merenda eu levava, sabe, o recipientezinho, pedia para botar minha merenda para me levar para minha mãe, trazia para minha mãe. Meu objetivo era terminar meus estudos para mim poder me formar, sabe? E ajudar minha mãe a passar por essa situação. E
sei que meu pai passou uns 2 a 3 anos fora, né? E de repente ele voltou e ele queria voltar para casa. E dessa vez minha mãe não aceitou, minha mãe foi na justiça, falou que não queria mais. Deu entrada no divórcio, né? E ele falou que não, que queria voltar. Ele chorava que nem uma criança, né? Na casa da minha mãe pedindo pra voltar. Minha mãe disse que não queria. Ele tinha voltado com a amante, né? Tava com a amante em Brasília, voltou com ela e tava com ela. E foi quando deram entrada nos papéis do divórcio e tudo. No dia da primeira audiência que ia ter com eles, o juiz determinou que ia vender a casa da minha mãe. A única coisa de bem material que nós tínhamos era a nossa casa. E o juiz determinou que era para ser vendida e dividida. E eu falei pra minha mãe, se o juiz vender a casa, ele vai vender comigo dentro, pois eu não saio da casa. E quando eu falei aquilo, meu juiz soube do que eu tinha falado. E o juiz determinou que a casa ficasse no meu nome e no nome da minha irmã. Não seria mais vendida. Então o Senhor nos deu essa bênção, né? E ficou no meu nome e no nome da minha irmã. A gente ficou com a casa. E foi determinado, né, que o meu pai saísse. E ele saiu, foi morar com a amante. Gente, e eu continuei em oração. A minha vida era de oração, porque eu acho que se eu não orasse eu morria, porque a depressão era muito alta. O grau da minha depressão, eu tinha pânicos, medos, crises terríveis no meio da rua. Às vezes eu tava andando na rua e eu dava crise depressiva, sabe? As pessoas falavam que o nosso futuro, meu e da minha irmã, que nós seríamos pessoas que não iam vencer na vida, ia ser pessoas que ia seguir o mesmo caminho do meu pai, que a gente provavelmente ia ser pessoas drogadas, sabe? Ia se envolver com droga, que minha mãe não ia conseguir criar 2 meninas, que a gente ia ser mãe solteira. Muita gente falava isso, que a gente nunca ia conseguir. Porque na verdade, gente, o nosso destino seria esse, né? Se a gente fosse seguir essa linhagem de desespero, de depressão, de coisas ruins que nós passamos, nós iríamos sim nos afundar na droga, nos jogar no mundo da prostituição, do mundão, sabe? Não tinha significado na vida, né? Por causa de tudo que foi tirado, a nossa infância foi roubada por Satanás, né? A nossa vida praticamente foi jogada no lixo por Satanás, mas Deus, ele entrou no momento certo. Mas a gente não seguiu esse caminho. Nós tivemos tudo pra gente seguir o mau caminho, mas a gente não seguiu. A gente, com muita dificuldade, a gente continuou estudando, continuou fazendo a nossa parte. Até as pessoas que olhavam pra nós da nossa família falavam, ixi, essas meninas aí não vai conseguir não. Mas Deus foi quem deu a última palavra. E depois que meu pai estava aqui, ele deu uma crise muito forte, com dores muito fortes no estômago. E quando ele chegou no hospital, gente, ele passou muito mal, ele ficou muito mal no hospital, ficou internado. E, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o que foi que aconteceu, porque senão o vídeo fica muito grande, mas eu creio que vocês vão acompanhar toda a história. É um testemunho muito grande, eu estou resumindo o máximo, mas eu espero que vocês tenham se edificado com alguma coisa. Porque foi um testemunho de muita superação que vocês não sabem ainda, mas eu vou contar nos próximos vídeos, viu? Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Coming from